que você já viu nesse mundo dos espíritos que mais te impressionou na vida? Olha, eu já vi muita coisa, mas eu vou te contar. A primeira coisa que eu vi foi que me chamou mais a atenção. Eu lembro que uma vez eu estava voltando de uma casa espírita, eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, ou 15 para 14 anos, e tinha um grupo de amigos que ficaram muito curiosos para saber o que eu estava fazendo lá. E eu comecei a falar um pouco sobre como funcionava a crença, o que o espiritismo acreditava, né? Era muito recente para mim, mas eu já tinha lido muito. Eu costumava ler 2, 3 livros por semana ao mesmo tempo, né? Tinha muito tempo naquela época. E daí uma das pessoas que estavam ali falaram assim, olha, teve um dia que aconteceu uma coisa muito curiosa comigo. Eu estava de madrugada na rua, estava perdido num bairro muito perigoso. Eu vi um cachorro e eu segui esse cachorro. E ele começou a contar que foi seguindo esse cachorro que ele conseguiu sair desse lugar e encontrar um ponto de ônibus, alguma coisa assim. E eu fui, na hora eu não sabia exatamente o que responder, eu era um moleque, né? E eu falei, provavelmente algum espírito amigo, ou algum protetor que se fez presente daquela forma para poder não te assustar. Talvez um animal fosse alguma coisa que não te assustasse tanto e fizesse você segui-lo. Eu acredito que deve ter acontecido isso e eu acho que você tem que ser muito grato e tal. Passou um tempo, eu fui embora. Era um pouco tarde da noite. Quando eu cheguei na frente da minha casa, dobrei a esquina, eu olhei na frente da minha casa e tinha um cachorro olhando para dentro da minha casa. Quando eu vi aquele cachorro, eu comecei a rir. Porque, apesar de eu ser espírita, digamos que eu tenho uma mente muito racional, né? Não por conta da engenharia, mas porque eu gosto muito da questão da investigação. Essa coisa de ser cientista tem a ver com isso, de investigar, de ter muita certeza das coisas. Quando eu cheguei lá na frente da minha casa, uma casa com 2 portões, eu olhei para o cachorro de novo, o cachorro me olhou e eu entrei rindo, dizendo, cara, isso aqui é imaginação, isso aqui... Deixa eu ver como é que eu quebro essa alucinação que eu tenho. Não é possível, cara. Tem um cachorro olhando para dentro da minha casa. Eu entrei, passei de um portão para o outro, olhei para fora, o cachorro ainda estava lá. Eu falei, quer saber? Quando eu virei de novo, o cachorro não estava mais. Eu corri para a rua para olhar, porque o cachorro não dava muito tempo para ele se mexer, ir para outro lugar. Foi quando eu entendi que aquilo ali não era um animal, era a mesma entidade que estava com o colega que voltou ali para agradecer. Obrigado pelo esclarecimento. Aquilo eu me tomei fiquei todo arrepiado, fiquei, cara, que coisa interessante. Como eu era muito moleque, eu não entendia a dimensão daquilo que estava acontecendo. Então, de fenômeno, foi o primeiro que aconteceu assim que me chamou muito a atenção. Alguns meses depois, eu andando naquelas livrarias do Centro Recife, como eu te falei, eu vi um livro de viagens astrais. E eu olhei aquilo, achei interessante, eu falei, eu vou comprar o livro. Comprei, levei para casa, reuni 3 amigos. E esses amigos hoje, todos, né, ainda são amigos meus. E nós decidimos fazer uma experiência fora do corpo. Eu falei, cara, eu vou te usar de cobaia aqui com um amigo meu, que hoje inclusive é evangélico, né? Eu sou padrinho do filho dele. E aí nós fizemos os procedimentos para que ele fizesse uma viagem astral, um desdobramento, como falamos na doutrina espírita. Daí eu fui conduzindo ele nesse processo e daí ele começou a descrever o lugar que ele estava. E na descrição dele, a gente entendia pela Barça, por tudo, tinha Google naquela época, que era Londres que ele estava. E ele começou a falar que de fato parecia Londres e tal. Falei, cara, só tem uma forma de ele provar que ele realmente está lá ou de ter algum comparativo científico para isso. E daí quando ele falou, eu tô vendo um relógio grande e tal, que parecia ser o Big Ben, eu digo, tá bom, então me fala que horas você está vendo no relógio, que eu quero saber que horas tem lá. Ele falou a hora, a gente anotou, acabou a experiência, tudo, e nós começamos a pesquisar o fuso horário de Londres, porque a probabilidade de ele achar existe, mas é muito baixa. Uhum. É muito baixa para moleques de classe média baixa que não tinham acesso à informação, não tinham ideia de como era Londres, nem tinham ideia do fuso horário de outros países. Daí, quando eu consegui a informação do fuso horário, o horário batia perfeitamente, gente. Falei, nossa, isso aqui é uma coisa muito mais séria do que a gente imagina. Logo depois, esse meu amigo não quis mais fazer a experiência, ele ficou um pouco assustado. E tantas coisas que aconteceram semelhantes a essa que acho que eu passaria uma hora contando. Uau. Não, já foi bom. Você quer contar mais algo antes da gente entrar no tema?
Foi, gostei, a gente gostou das histórias. Bom, cara, tem muita coisa. Eu tenho uma história de família muito curiosa também, que na minha família existiam reuniões mediúnicas em casa. Era muito comum lá nos anos 50, 60 que as famílias espíritas fizessem reuniões em casa. E numa dessas reuniões, que a mãe do meu avô era espírita, eu só vim descobrir isso já com uns 17 anos mais ou menos, quando as pessoas decidiram me contar das experiências que tinham acontecido na casa da minha mãe, no caso da minha avó. E um belo dia, numa das comunicações, quando a mãe do meu avô, já desencarnada, estava dando uma comunicação por uma médium dentro da própria casa dela, né, a casa dos meus avós, e rolou um tipo de descrença na hora. Acho que a minha avó, alguém falou, não, como é que você prova que é você? E tudo. Ela falou, espera aí um pouco. E ficou todo mundo parado esperando. E aí veio um cabide flutuando do quarto e caiu no meio da mesa. O cabide se materializou, assim, veio e materializou e caiu em cima da mesa. Minha mãe presente, minhas tias, toda a família viu isso. Isso é um assunto muito comentado na família. Um outro assunto assim bem interessante, é contado até no Espiritismo Começa por Aqui, aconteceu com jovens, com adolescentes lá em Recife, e começou a brotar água debaixo assim, de um apartamento, e a água brotava e ninguém entendia de onde aquela água estava vindo, naquele quarto da jovem, da garota. E daí ninguém achava de onde estava vindo aquela água, e secava, a água não acabava nunca. Daí quando ela pediu a orientação para saber o que eu tenho que fazer, a mãe foi no padre, foi na missa e tentar entender, disse, não, você tem que ir no centro espírita, a gente não consegue explicar muito bem isso. Aí a curiosidade hoje, 25 anos, quase 30 anos depois, toda a família, ninguém vai no quarto dessa jovem, ninguém frequenta mais, ninguém dorme naquele quarto, apesar do quarto estar intacto lá, e é um quarto com suíte, um dos quartos mais confortáveis da casa, mas os irmãos, quando estão lá visitando os pais, não têm coragem de dormir no quarto, porque eles foram testemunha e viram aquilo ali, e é uma coisa muito curiosa também que aconteceu. Você sabe que agora você falou que realmente antes as sessões espíritas eram feitas nas casas, né? E esse final de semana encontrei a minha mãe e meu pai, e a minha mãe me contou uma história do meu avô que desencarnou há 30 anos atrás. Ou mais. Mais de 30 anos. O que aconteceu? Eu tenho uma memória fotográfica de uma sessão espírita que foi feita na casa da minha avó e do meu avô para encaminhar o espírito do meu avô. Eu vi tudo dessa sessão. Eu vi o grupo de médium, de espíritas entrando na casa, eu vi ele fazendo as orações, eu vi eles de mãos dadas, lembro da cor das roupas, estavam usando ternos e tal, tudo na casa da minha avó, né? Só que aí, eu falei isso pra minha mãe, eu falei, mãe, eu lembro disso aí, que ele, né, o grupo de espíritas, uns 5 espíritas e tal, não sei o quê, eles oraram e tal, né, eles estavam de terno cinza, deram as mãos, eu lembro de tudo. Mas a minha mãe falou, não, mas você não foi, você não estava lá. Você era muito pequeno, você tinha, sei lá, 10, 11, 12 anos. Você não foi. Como é que pode, né? Eu falei, não, mas você estava lá, né? Agora, por exemplo, agora eu tô lembrando, eu lembro exatamente. Eles passando pela porta, entrando, ficando na sala, num espaço que tinha ali do terno deles. Eu até falei, minha mãe, eu lembro que eles oraram em um volume de voz muito alto. Né? E aí teve até uma médium que sentiu o meu avô. E ela começou a falar, eu sinto ele. E aí um outro começou a dar comandos. Liberte-se, encaminhe-se. Ele começou a dar umas palavras de ordem para esse espírito, né? Aqui está tudo certo, siga seu caminho, alguma coisa assim. Eu lembro da imagem perfeita, assim. Só que eu não estava lá. Muito curioso, muito. E minha mãe me falou, não, você não foi. Mas, mãe, eu lembro, eu fui. Não foi, é impossível você ter ido. Porque foi feito de noite, eu sei que foi de noite, eu vi também. Mas eu era uma criança e não iam me colocar numa sessão espírita. Claro. Né? Com aquela idade, eu acho que eu nem ia entender, mas eu tenho uma memória fotográfica do que aconteceu.
naquele dia. Não, como é isso? Eu não sei explicar. Eu não sei se alguém contou isso, essa história, e eu fiquei imaginando. Eu não sei. É uma coisa meio inexplicável, assim. Você consegue narrar, né? Eu É. lembro que uma vez, esse meu mesmo amigo do desdobramento, né, o nome dele Iveson, a mãe dele era da Umbanda, até desencarnou agora há pouco, e ela fazia sessões em casa também. E nós éramos moleques, assim, muito difíceis, complexos, muito trelosos, digamos assim. Trelosos. Traquinas aqui, lá no Nordeste é treloso, né? Tem até o nome do biscoito que é treloso. Dá pra fazer, patrocinar o podcast, biscoito treloso. É, né? Fica a dica aí pra M. Dias Branco, né? E uma vez eles estavam fazendo uma sessão no quarto e daí mandaram chamar a gente. Ó, estão chamando vocês lá dentro agora. Eles estavam fazendo a sessão, a mãe, o médium, as pessoas, o que foi? Vocês vão parar de fazer bagunça? O espírito falou com a gente pelo médium. Não, mas nós não estamos bagunçando. Não. Ou vocês param, ficam calados, ou vocês vão me ver. Quer saber de uma coisa? Vão lá no quintal agora que vocês vão me ver. Eu tenho certeza que vocês vão parar de perturbar quando vocês me virem, né? Eu fiquei assim assustadíssimo, eu criança ainda, eu fiquei assustadíssimo com aquilo. E aí a gente teve que ir lá atrás, né? Era uma ordem para ir. Criança. E a gente chegou, rapaz, isso aqui não vai dar certo, eu vou de olho fechado. Ou seja, são coisas que vão acontecendo, que vão ocupando o nosso imaginário ali de contato com a espiritualidade desde criança, né? Que vai ajudando a gente a abrir os olhos também, entender aquela coisa que eu falei, que tudo é espiritual. É uma coisa interessante, né? Que isso me faz refletir com quantas pessoas que sonham, ou que nem o Ale que teve uma suposta vivência, ou projeção, ou alguém contou e ele imaginou, e acha que aquilo é absolutamente real, mas ela nunca viveu aquilo. Você já pegou pessoas que te contam um sonho? Ah, eu sonhei que você tinha me matado, e a pessoa está extremamente nervosa com você, e aquilo aconteceu num sonho. Você fala, calma, é só um sonho. Mas essas realidades, né, dos espíritos que a gente tá... É uma coisa tão... qual é o limite do real, né? Real e o sonho. Não tem, né? O sonho, apesar de nós estudarmos o sonho há tanto tempo, falarmos sobre isso, o Livro dos Espíritos tem muitas perguntas sobre isso. Eu creio que o Divaldo Pereira Franco, né, que desencarnou agora recentemente, nós tivemos um velório dele, inclusive, lá em Salvador, e uma vez foi perguntado, o Luiz Segusa perguntou para ele, como é que eu diferencio um sonho que é lembrança de um sonho que é uma vivência espiritual? Porque todos nós sabemos que durante o sonho o espírito se desprende do corpo e ele tem experiências no plano dos espíritos, mas não necessariamente todo sonho é sobre isso. Às vezes os sonhos são memórias, são fragmentos. E ele falou, olha, se o sonho for preto e branco, ele é uma lembrança. Se ele é colorido, ele é uma vivência. Eu achei curioso, fiquei observando isso, do ensinamento, que foi até o Luiz que me falou sobre essa pergunta, e um dia eu estava em sonho, eu estava sonhando com uma pessoa, e ela falou assim para mim, eu provavelmente não vou lembrar desse sonho, mas se você quiser fazer um teste se esse sonho é real, me pergunte sobre ele, insista um pouco mais que eu vou dizer que eu também estava aqui. Automaticamente eu lembrei de um livro chamado Rosário de Coral. O Rosário de Coral, um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, é um livro que fala de pessoas que se encontram no plano espiritual, nesse caso um casal, eles se conhecem no plano espiritual em sonho, e depois eles começam a trocar impressões, e obviamente o rosário é esse objeto, que é o objeto que possibilita essa troca de energia, né? No final do livro você entende que ele tem o rosário dela na casa, não sei se ela perdeu, não lembro mais, tem muito tempo que eu li esse livro, né, essa história, muitos anos, mais de 20 anos, e eles se conectam por meio daquela energia, e eles se encontram em sonho, e por fim eles combinam de se encontrar no plano físico, se encontram, e depois eles começam a ter inclusive um relacionamento. Eu já vivi experiências em sonho, conversando com as pessoas, e elas me lembrem, eu fale sobre esse sonho que eu vou te confirmar. E de fato, quando eu comecei a conversar sobre sonhos e comecei a conversar com a pessoa, não, de fato, eu também estava presente nesse evento com você. E eu ela não, na verdade, ela não falou que estava presente.
eu recordo desse mesmo evento, mas eu não queria contar porque eu achei que era uma alucinação da minha cabeça. Eventos relacionados aos sonhos são muito comuns, mas geralmente nós estamos com os olhos muito desatentos para o espiritual. A gente não consegue entender o que está acontecendo. Por exemplo, 2 dos meus livros e alguns documentos que eu escrevi para o movimento espírita foram inspirados pós-sonho. Eu acordo de manhã e eu acordo, assim, usando toda a parte prática disso, é como se fosse uma ordem para eu fazer determinada coisa. Por exemplo, um Deus. Um Deus é um devocional escrito por um homem comum. Que tem devocional hoje que é escrito por pastor, por líder religioso. Eu não sou um líder religioso. Sou um homem comum que estuda algumas coisas interessantes e que entendi que a conexão com Deus, a conexão com o sagrado é muito importante, e que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de fazer uma conexão mais profunda. Geralmente são conexões mais baseadas em tradições, em costumes familiares ou em repetições. E eu decidi escrever um Deus. Quando eu acordei, eu falei, você vai escrever um livro sobre o contato com Deus, sobre essa conversão, né, de contato com Deus. E eu falei, mas eu não tenho ideia como é que eu vou escrever esse livro. E daí surgiu Um Deus, ou sempre depois de experiências no sonho, se você observar bem o que está acontecendo, não para interpretações futuristas, necessariamente, mas para interpretações daquilo que está acontecendo na sua vida, o que você precisa fazer, você vai encontrar respostas. Então, é uma coisa. Esse assunto é muito intrigante, né? A gente fica pensando, lembrando das coisas, assim, a gente vai viajando nisso, é muito bom.